cronologia do dilúvio. Quando a gente trata de uma vida de vitória, talvez muitos estejam pensando e falando o seguinte: não, muito interessante tudo isso que o Eros falou. Poxa, se eu tivesse a oportunidade de começar tudo de novo minha vida, eu ia fazer tudo diferente do que eu já fiz até aqui. Mas sabe, o que é fantástico quando a gente estuda o dilúvio é que a possibilidade de vitória existe a todo tempo. A possibilidade não está lá no passado, se eu voltasse e começasse tudo de novo. Não, a possibilidade existe hoje, em começar daqui para frente. Tanto é que uma passagem que eu acho muito bonita no livro de Gênesis, quando se trata do dilúvio, está lá no capítulo 7. Aqueles que quiserem, abram suas Bíblias, apenas um versículo pequenininho, que é o verso número 6. Gênesis 7, verso 6. Vejam que coisa fascinante. Diz o seguinte a palavra do nosso Deus: Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Noé tinha 600 anos de idade. A Bíblia não nos fala muito do que aconteceu antes da vida de Noé, e a Bíblia também não nos fala muito do que aconteceu depois na vida de Noé. Apenas essa questão dos 600 anos na vida de Noé. Isso sempre chamou a minha atenção, porque se você fizer um cálculo, Noé morreu com 950 anos. 600 anos praticamente equivale a 2/3 da vida. Ali Deus começou um trabalho e ali coisas aconteceram na vida de Noé. E a gente vê a vida dele, a santidade, a proposta desse homem íntegro diante de Deus. Uma outra coisa que eu acho muito interessante, muito importante também, e eu gostaria de levá-los a pensar, é no livro de Atos, capítulo 17, o verso 11, quando Paulo fala de uns crentes lá de uma região de Bereia. Ele disse o seguinte, que aqueles de Bereia tinha um caráter mais nobre do que os de Tessalônica. Por quê? Porque eles examinavam as Escrituras diariamente para ver se as coisas eram de fato assim. E eles examinavam, a Bíblia nos diz, com toda avidez, com todo interesse. Uma das coisas que eu acho muito interessante quando a gente trata do dilúvio, eu pergunto geralmente para as pessoas: quanto tempo durou o dilúvio? A maior parte das pessoas responde: 40 dias e 40 noites. Examinai as Escrituras. Então vamos dar uma olhadinha a respeito disso, porque é algo muito interessante. Quando nós pegamos o relato do livro de Gênesis sobre as Escrituras, nós vemos que a coisa não foi apenas 40 dias e 40 noites. O relato seria praticamente assim: no dia 17 do segundo mês do ano 600 da vida de Noé, a Bíblia nos diz que abriram-se as fontes do grande abismo e também as comportas do céu. Aí começou o dilúvio. O negócio que a Bíblia diz que 40 dias depois, para ser mais preciso, no dia 27 do mês 3 do ano 600 da vida de Noé, a Bíblia diz que fecharam-se as fontes do grande abismo e também as comportas do céu. E daí Noé saiu da arca e foi todo mundo embora e viveram felizes para sempre. Não é essa a história. Aí estava só começando o acidente. Isso foi o início da história. Para muitas pessoas, a história termina aí e esquecem de ler o restante. A Bíblia nos diz que no dia 17 do mês 7 do ano 600 da vida de Noé, ou seja, 150 dias depois que o dilúvio começou, a arca, ela repousou sobre as montanhas do Ararat. Significa o quê? Ela ficou presa, como um navio num banco de areia. Você não vê o fundo ainda, mas o navio está enroscado ali, porque a parte de baixo dele enroscou. Mesma coisa com a arca. A parte de baixo da arca estava presa no topo da montanha do Ararat. Interessante isso, né? Porque já pensou 150 dias num barco com toda aquela bicharada? Imagina 150 dias você aqui dentro desse salão com toda essa turma o dia todo. Não precisa ser nem a bicharada toda, só nós aqui. Eu acho que a gente não aguentava mais olhar um para o outro, né? Fala: Senhor, manda um solzinho só para a gente ver cara nova por aqui. Imagina Noé, 150 dias lá dentro, com toda a bicharada. Sem contar a sua esposa
porque eu acho também de vez em quando, acho que ela não era santa, tão santa assim. De vez em quando falo, Noé, não dá para orar um pouquinho mais de fé, não, para a coisa não um pouquinho mais depressa, está meio difícil a coisa por aqui. Não somente isso, a Bíblia nos diz que 223 dias depois que o dilúvio começou, ou seja, no dia 1º do mês 10, Noé fez uma experiência. Ele abriu a janela e soltou um corvo. Bom, por isso daí a gente já percebe que Noé não era um bom cientista, ele era fazendeiro, está na cara. Porque soltar um corvo, dá para perceber que, por que não foi uma boa ideia? 7 dias depois ele ficou lá esperando. Ele viu que a coisa não funcionava muito, né? Ele parou, pensou um pouquinho. Eu só pulei um pedaço aí, desculpem, o 223 ali, no dia 1º do mês 10, é quando ele começa a ver o topo das montanhas. Me desculpem por isso. Foi no dia 11 do mês 11 que ele soltou o corvinho, para ver como é que a coisa estava rodando lá fora. E ele soltou o corvo e nada aconteceu. Porque o corvo não voltou. Ele esperou 7 dias depois, daí ele soltou uma pombinha. Daí ele falou, agora sim, agora a gente vai dar uma olhada para ver como é que a coisa está funcionando. E foi interessante porque a pomba foi, voou, não achou um lugar para pousar, ela voltou. Mas nesse meio tempo, 270 dias já tinham se passado desde o início. Nós esperou mais 7 dias, porque a pombinha voltou, ele soltou novamente. A pombinha foi, e daqui a pouco ela volta com um ramo de oliveira na sua boca. Noé espera mais um pouquinho, solta a pombinha outra vez, a pombinha vai e não volta mais. Só por curiosidade, com quem será que se acasalou essa pombinha, né? Porque era uma só, sozinha ela iria morrer. E as pombas continuam vivas hoje em dia. A gente vai pensar um pouquinho nisso quando a gente tratar dos animais na arca de Noé. Bom, até aí 284 dias já tinham se passado. Já imaginou a vitória? Geralmente vitória não vem assim em doses rápidas, né? A coisa é meio demorada. E a gente vai ver quando Noé estava montando e preparando a arca, a construção da arca, que a gente vai tratar amanhã cedo, o tempo que Noé utilizou, o que esteve envolvido nisso. Aqui nós estamos vendo o resultado, e Noé fazendo as suas experiências para ver como é que a coisa estava funcionando. 313 dias depois que o dilúvio começou, ou seja, no dia 1º, literalmente do outro ano, você fala, não, peraí, a cronologia aqui está meio diferente, tinham que ter se passado 365 dias para dar um ano todo. A gente vai discutir um pouquinho da questão da idade também, de como eram contados os anos, provavelmente, nessa época. Nesse primeiro dia do ano 1, a vida de Noé 601, algo aconteceu muito interessante. A Bíblia nos diz que Noé deu uma olhadinha lá fora e viu que está tudo seco. Por que será que Noé não saiu da arca? Porque a Bíblia nos diz que apenas no dia 27 do 2º mês do ano 601 foi que Noé saiu da arca. Bom, primeiro eu creio que esses dias ali de 313 até 371 foi um tempo meio de preparação para poder sair. Mas eu creio que houve alguns outros elementos que são importantes também nós apenas pensarmos à medida que formos olhando em cada um deles. Aqui vocês têm a cronologia toda. Vamos tratar aos poucos, por etapas, só para a gente ver o que foi acontecendo, para podermos pensar. Os primeiros 40 dias, a Bíblia nos trata de 2 coisas importantes. A primeira, abriram-se as fontes do grande abismo. Primeiro, água vindo de baixo. Nós vamos tratar de onde veio toda a água do dilúvio. Faz parte de uma das palestras. Nós vamos tratar também para onde foi toda a água do dilúvio. Esse é um problema sério. O que teria acontecido com essa área do dilúvio? Essa água toda. As pessoas falam, Deus simplesmente tirou a tampinha do ralo e a água foi embora. Não foi bem assim. O que teria acontecido? Nós vamos ver por etapa. Primeiro, abrem-se as fontes do grande abismo. Toda essa água vem de baixo. E a Bíblia nos diz também que abriram-se as comportas do céu, a água veio de cima. Essa água de baixo e a água de cima é algo muito interessante, porque quando nós olhamos as Escrituras, existe um pedacinho que sempre chamou a minha atenção. Não sei quantos de vocês já leram Gênesis capítulo 1, e lendo assim você vê que Deus faz coisas, Ele olha e vê que a coisa era muito boa, tudo mais, mas por que no dia 2, Deus nunca falou nada que era bom? Ele fala isso no dia 1,
Ele fala isso do dia 3, do dia 4, do dia 5, do dia 6, mas quando chega no dia 2, Deus separa as águas e para ali. E você fica esperando, e daí? Onde é que está? E viu Deus que era bom? Ele não fala. Ele não menciona absolutamente nada. Isso é algo assim muito interessante, porque do meu modo de ver e olhando as Escrituras, Deus já sabia como Ele iria utilizar aquelas águas 1656 anos depois. O que eu acho legal nisso, só uma lição prática, é que Deus nunca é pego de surpresas. Muitas vezes eu chego ali na hora do almoço, hoje por exemplo, estava orando, agradecendo a Deus pelo alimento, eu estava pensando naquele alface que